Boa tarde a todos, amigos da Escola Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma reunião, para mais uma reflexão do grupo Irmãos de Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo, que acontece nas terças, quartas e quintas, às 16 horas. Para preparar os nossos pensamentos para a prece inicial, eu vou fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. João narra então: Disse sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para escutarmos a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e corações para entendermos, aceitarmos e aplicarmos em nossas vidas os Teus ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e guarda-nos na Tua santa paz. Fica conosco neste momento e para todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, esse versículo do Evangelho de João, que nós lemos agora, faz parte do episódio em que Jesus esteve com sua mãe, Maria, em uma festa de casamento, as bodas de Caná. E neste episódio nós sabemos que houve um problema relatado pelos funcionários que estavam trabalhando na festa. Houve a falta do vinho. E Maria, mãe de Jesus, querendo agradar, querendo ajudar aos noivos, a família dos noivos, chama Jesus e comunica a ele que o vinho havia acabado e pede então a ele, pede a Jesus que resolva este problema, que ajude a resolver este problema. Então, Jesus responde a Maria: Mãe, ainda não é chegado o meu momento. Mas Maria chama os serventes da festa e diz a eles esta frase que nós utilizamos para preparar os nossos pensamentos antes da prece: Fazei tudo quanto ele vos disser. E naquele momento, Jesus pede aos serventes que encham grandes vasilhas com água. E eles fazem da forma como Jesus havia ordenado. Eles enchem as vasilhas com água. Em seguida, Jesus pede que fosse retirado um pouco do conteúdo daquelas vasilhas e que esse conteúdo fosse levado ao mestre da cerimônia. E os serventes fazem isso. Então, quando o mestre de cerimônias prova o conteúdo daquele copo que foi servido a ele, ele diz:
Normalmente, os anfitriões servem primeiro o vinho bom e depois, ao final da festa, servem um vinho de pior qualidade. Mas vocês prepararam essa festa de uma forma diferente. Vocês estão trazendo agora, depois de já terem servido um vinho bom, um vinho ainda melhor, porque este era o vinho que havia sido produzido pelo primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre público que Jesus realizou. E Maria e os serventes da festa testemunharam a transformação da água em vinho. Nós vamos refletir ainda sobre esse episódio da transformação da água em vinho, mas antes vamos entender o porquê de estarmos trazendo hoje esse episódio, o porquê de estarmos falando hoje sobre essa frase de Maria aos serventes das bodas de Caná. Quando Maria diz, fazei tudo quanto ele vos disser. E nós vamos então fazer a leitura e a reflexão do capítulo número 6 do livro de Jesus para os que sofrem. E esse capítulo é intitulado O Mandamento de Maria. Escrito então por Clóvis Tavares, autor do livro, ele narra: foi há alguns anos, mais precisamente em 1978, pedreiros e carpinteiros de madeira em pequenos serviços de reforma de nossa casa. Paredes improvisadas de madeira separavam alguns aposentos para que os operários pudessem realizar seu serviço mais livremente. Estava eu, meio cômodo, em obras, absorvido em tarefa escolar. O relógio marcava pouco mais de 11 horas. Pouco antes, os trabalhadores tinham começado a almoçar e conversavam animados. Foi quando, percebendo que o mais velho deles buscava algo de sentimento religioso a seus companheiros, suspendi por momentos a correção de provas e ouvi uma explanação evangélica em termos simples, mas aureolados de fé e sinceridade. Reproduzo-a aqui com o máximo de exatidão de que a minha memória é capaz. Então, o professor Clóvis Tavares estava corrigindo provas e percebeu que os pedreiros e carpinteiros estavam conversando no cômodo ao lado. E ele estava ouvindo a conversa quando percebeu que um deles começou a trazer uma narrativa evangélica, tentando introduzir algo de religioso para os colegas. E aí, nesse momento, ele parou de corrigir provas para prestar atenção na conversa. E olha o que ele ouviu. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Pois é, irmãos, no caminho espiritual, o que importa mesmo é obedecer ao que é justo e certo. É ser fiel a Deus, eu acho. Por isso não me esqueço do mandamento de Maria. E os colegas estranharam. Os colegas nunca haviam ouvido falar em mandamento de Maria. Então um dos companheiros pergunta, mandamento de Maria? Pergunta em tom de estranheza, mas ao mesmo tempo de interesse. Sim, meu irmão, chamo mandamento de Maria ao único mandamento dela, o único que o Evangelho registra. Foi numa festa de casamento em Caná da Galileia, na terra e no tempo de Jesus. Ele fez uma pequena pausa
resumiu os episódios da solenidade e continuou. O mandamento de Nossa Mãe Santíssima é este: fazei tudo quanto ele vos disser. É breve e completo. Fazei tudo quanto ele vos disser. E explicou em sua singela linguagem, temperada de fervor e humildade, que o mandamento de Maria é, na verdade, obedecer a Jesus. É fazer tudo o que ele nos ensinou. E então o professor Clóvis Tavares continua. Recolhi-me a um quarto ainda em uso e pus-me a pensar. A citação evangélica do humilde trabalhador estava correta. Onde aquele ancião de tão simples encontrara tal equação espiritual? Tê-la-ia ouvido em alguma prédica? Teria lido algum comentário sobre as bodas de Caná? Ou seria dedução de suas próprias leituras da palavra divina? Não sei. Nada quis perguntar-lhe para não interferir em sua liberdade de evangelizar seus companheiros de trabalho. Mas guardei-lhe a lição profunda e preciosa. Aquele velhinho, católico suponho, semeara lições de espiritualidade entre seus companheiros em momentos breves de interrupção do trabalho para modestas refeições. Há quem use esses minutos ou essas horas de modo bem diverso, às vezes até de maneira impiedosa e cruel, semeando conflitos ou esmigalhando a honra e a privacidade dos outros. Eu me encontrava alquebrado e enfermo, recém-egresso de hospitais, após dolorosas cirurgias. Alma e coração, porém, estavam mais tristes e doentes que o meu próprio corpo. Aquelas palavras do simpático ancião, entretanto, suavizaram meus padecimentos íntimos. Foram brando refrigério, inclusive para as minhas dores físicas. E desde aquele dia sempre recordo a luminosa síntese de sabedoria e amor de Nossa Mãe Santíssima. Ela nos encaminha para seu Filho, nosso Senhor e Mestre. Ela nos ensina que no enviado do Altíssimo está o caminho, a verdade e a vida. Em muitas horas de provação, de saudade ou de dor, me tem vindo à memória a sinopse de luz do bom velhinho. Sinto então quanto as palavras de Nossa Mãe Santíssima podem socorrer-nos nas lutas de nossa renovação espiritual. O endereço é a obediência a Cristo. Obediência consciente. Obediência consciente, bem sabemos, e voluntária, sincera, desimpedida, amorosa. É certo que aquelas palavras de fé me alcançaram em tempo de provação, mas é verdade igualmente que constituem uma bênção para as horas de alegria, de paz ou de trabalho. Creio que assim pensa também
o brilhante poeta e venerável confrade Amaral Ornelas, quando, no Parnaso de além-túmulo, nos faz sentir a grandeza dos silenciosos ofícios da Santa Mãe em favor da pobre humanidade. Então, Clóvis Tavares conclui esse capítulo do seu livro com versinhos de Amaral Ornelas, psicografados por Chico Xavier, que estão inseridos no livro Parnaso de além-túmulo. E ele diz: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, meus irmãos, o mandamento de Maria é este: fazei tudo quanto ele vos disser. E o que Jesus nos disse? O que Jesus nos diz até hoje, quando nós abrimos o Novo Testamento, quando nós escutamos uma palestra, um culto? O que Jesus nos tem dito nos últimos 2000 anos? E pesquisando no Evangelho alguns dos mandamentos que Jesus veio nos trazer, selecionei estes que vou falar agora. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós lemos: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então, é o que Jesus está nos dizendo neste momento. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. E Jesus nos pede que, através das nossas boas obras, nós glorifiquemos a Deus. Também diz Jesus, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 39, não resistais ao mal. No versículo 44, Jesus diz: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. No versículo 48, Jesus nos diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, estes são apenas alguns dos mandamentos dados pelo nosso Senhor que estão nos evangelhos sinóticos, né? Nos evangelhos que, em consonância, nos mostram passagens da vida de Jesus. No Evangelho de João, nós encontramos ainda no capítulo 15, Jesus dizendo: permanecei em mim, no versículo 4. E depois, no versículo 10, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, olha quantos ensinamentos, quantos mandamentos Jesus nos tem dado. Nós temos recebido de Jesus, né? Pelos últimos 2000 anos, esses mandamentos vêm sendo repetidos inúmeras vezes para nós. Ainda no Evangelho de João, Jesus diz a Pedro: apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículos 15 e 17. Apacenta os meus cordeiros, apacenta
as minhas ovelhas. Ainda no capítulo 21 de João, no versículo 22, Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então olha o que Jesus diz a Pedro: segue-me tu. E nós podemos trazer para nós esses mandamentos que Jesus dá aos seus discípulos. Também são direcionados a todos nós. Então, meus irmãos, todo o resumo das leis de Deus, Jesus, ele nos traz ao dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus também diz que os 2 mandamentos maiores da lei mosaica são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E dessa forma, nós podemos compreender que seguir aquilo que Maria nos diz, seguir o que Maria nos pediu, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. É, na realidade, fazer a vontade de Jesus, que é fazer a vontade de Deus. E retomando agora o episódio das bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho. Mas antes de Jesus realizar aquele milagre, ele ordena que os servos encham as vasilhas de água. Então, os milagres Jesus realiza, mas ele também espera que nós façamos a nossa parte, aquilo que nos é possível. Os servos não tinham a capacidade de transformar a água em vinho, mas o que cabia a eles fazer naquele momento? Eles poderiam encher as vasilhas de água. Antes também de Jesus ressuscitar Lázaro, ele pede: removam a pedra. E aí vão lá e removem a pedra. Quando Jesus cura o paralítico, ele diz: levanta, toma a tua cama e vai. E ele levanta, pega a cama dele e vai. Então Jesus, ele opera os milagres. Mas nós precisamos também, para isso, estarmos atentos ao que ele espera de nós, ao que ele está nos pedindo e que nós precisamos atender a esse pedido. Como diz Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Vamos então encerrar a nossa reflexão desta tarde repetindo mais uma vez os versos de Amaral Ornelas, que estão em Parnaso de Além Túmulo, para finalizarmos então a nossa reflexão. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de tantas verdades consoladoras, dos teus ensinamentos. Nós agradecemos, Senhor, por nos teres enviado o teu Filho unigênito, que morreu por nós,
que ressuscitou por nós para nos mostrar a vitória da vida sobre a morte. E pedimos, Senhor, que possamos colocar em prática o mandamento de Maria, nos lembrando de fazer tudo aquilo que Jesus nos ordenar. Que as palavras de Jesus ecoem em nossos corações, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos cumprir com aquilo que Ele espera de nós. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na Tua santa paz, hoje e para todo sempre. Que assim seja.